São 2h42 e agora nós vamos falar da ciência. Nós estamos em contato com a Maiana Zatz, que é geneticista, diretora do Centro de Pesquisas em Genoma Humano da USP. Maiana, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada aí pelo convite, pela possibilidade de conversar um pouco com você. Pois é, e com os ouvintes, é claro. Pois é, Maiana, a gente sempre fala de pesquisa, ciências está em alta agora, com todas as pesquisas relacionadas ao coronavírus, a gente vê que esse é o caminho para a gente se livrar dessa pandemia, só que agora nós vamos falar de uma questão financeira, que é a possibilidade de corte de verba para o setor. Então, nós estamos extremamente preocupados porque é um projeto de lei número 529 que foi enviado para a Assembleia. A ideia é fazer um ajuste fiscal que a gente acha extremamente importante nesse momento da pandemia, principalmente, mas existe uma proposta também de retirar recursos da FAPESP e das universidades, principalmente da Universidade de São Paulo. E nós estamos extremamente preocupados com isso, porque já houve um corte enorme por causa da queda do ICMS, a gente depende dos recursos do ICMS, e se for retirado mais esse valor, nós vamos ter que paralisar as pesquisas, nós vamos ter que cortar bolsas, enfim, vai ser assim um desastre irreversível para a ciência, né? E eu queria deixar muito claro que o secretário, que é o Mauro Ricardo, diz que há sobra de recursos. E isso não é verdade, não há sobra de recursos, porque o dinheiro que a FAPESP tem em caixa está comprometido para projetos a longo prazo. Como é que funciona a FAPESP? Se ela te aprova um projeto, é um projeto normalmente para 2, 3, 4, 5 anos. E aí ela diz assim, eu vou te aprovar um valor X, sei lá, supondo 1 milhão, para você gastar em 3 anos, né? E a FAPESP controla esse dinheiro, né? Ela administra esse dinheiro e ela vai te liberando assim que você vai precisando, o que é ótimo, né? Porque eles administram da melhor maneira possível, né? Então esse dinheiro já está comprometido, não é sobra de recurso, tá? Então se tirar essa sobra, que segundo o secretário é uma sobra, o ano que vem eu não posso continuar meu projeto, né? E projeto de pesquisa, se for interrompido, não tem volta, é irreversível. Então, tudo que já foi investido vai ser perdido, né? Então, nós estamos pedindo para que essa lei, esse projeto de lei que visa fazer um ajuste fiscal e que a gente acha louvável, deixe de fora a FAPESP e as 3 universidades públicas, porque hoje, com essa pandemia, se viu como nunca da importância de se investir em ciência, né? E a pandemia ocorreu num momento que já se discutia muito essa questão de financiamento, de liberação de recursos para a área da ciência, para as universidades, para as pesquisas em universidades, bolsas e tudo mais. Desde o atual governo, aí falando do governo federal, houve um questionamento, inclusive ideológico, em relação à ciência, que não tem esse caráter ideológico, né, Maiana? E aí São Paulo estava segurando muito a situação, Sim. Não é? Pois é, para nós foi uma decepção enorme, porque São Paulo estava segurando, São Paulo estava mostrando a importância da ciência, né? Do governo federal, e de repente a gente leva esse susto, né? Dizendo, não, a FAPESP está com sobra de recursos, as universidades estão com sobra de recursos, e isso, se for retirado esses recursos, nós estamos não só fazendo um retrocesso enorme na ciência, como punindo a boa gestão, né? Porque o que eu digo sempre, o meu pai me ensinou a nunca gastar mais do que eu ganho, né? Então, hoje, quem fez uma poupança, nesse caso teria sido punido. E são justamente as pessoas que fizeram uma poupança durante esses últimos anos que estão conseguindo sobreviver durante essa crise. Quem não teve poupança está sofrendo muito, não tem a que recorrer, né? Então, tanto a FAPESP como as universidades têm feito uma boa gestão, no sentido de só gastar de uma maneira responsável. E se não tem um projeto bom, vamos guardar para o ano que vem. Apesar que não é o caso da FAPESP. Os recursos da FAPESP estão todos comprometidos
para projetos a longo prazo, para as bolsas dos estudantes. Uma bolsa de doutorado dura 4 anos. Mas ninguém dá o dinheiro para 4 anos para o estudante, ele vai recebendo aos poucos, né? Então é isso que as pessoas têm que entender, né? Que não há sobra de recursos, muito pelo contrário, nós tivemos cortes enormes já por conta da pandemia, porque a gente depende de recursos que vêm transferidos do ICMS, e a gente sabe que houve uma queda muito grande na arrecadação. E lembrando que a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? E você falava também da situação das universidades. Eu lembro que logo no começo da pandemia nós tivemos até uma precariedade em relação a várias circunstâncias que seriam necessárias aí de implementação da pesquisa, porque equipamentos estavam obsoletos, você precisava reorganizar, isso em vários locais no país, eu não falo apenas de São Paulo, não é? Mas houve toda uma reestruturação, uma mobilização para que a ciência conseguisse trabalhar o mais rápido possível em relação às pesquisas que têm referência aí ao coronavírus, da manhã. Não é só coronavírus, a gente tem projetos em várias áreas da saúde, né? Então, vamos dizer, não, talvez algumas áreas possam esperar um pouco, a saúde não pode, né? Então, nós já fizemos novos kits para fazer testes rápidos de coronavírus em saliva. Nós estamos estudando a resposta imune de pessoas, por que algumas pessoas vão a óbito, né, enquanto outros são resistentes. Nós estamos vendo que a frequência de pessoas resistentes é muito maior do que a gente imaginava, e nós queremos entender quais são os mecanismos genéticos e imunológicos que fazem uma pessoa ser resistente. Isso vai levar a novos tratamentos, né? Nós temos um projeto, por exemplo, onde a gente mostrou que o vírus da Zika, e isso é importante a gente dizer, porque nem todos os vírus são tão ruins como o novo coronavírus. O vírus da Zika não causa problema nenhum em adultos que são infectados, mas a gente viu que ele pode ser uma arma muito poderosa para destruir tumores cerebrais, tumores que não têm tratamento, que não tem cura. Então, isso tudo são projetos que começam pela pesquisa, mas rapidamente se tornam em projetos que podem salvar muitas vidas, né? Eu acho que é extremamente importante a população saber disso, né? E hoje existem algumas doenças genéticas onde já se tem tratamentos que são oferecidos por laboratórios americanos a um custo extraordinário. Existe um tratamento que foi agora liberado pelo FDA para tratar a miotrofia espinhal, que é uma doença onde você tem a morte dos neurônios motores, e nas formas mais graves são bebês que têm uma vida muito encurtada se não forem tratados. Um tratamento custa $2 milhões, 10 milhões de reais. E nós estamos mostrando para o governo que se investir em testes genéticos de prevenção, nós vamos poder prevenir o nascimento desses bebês, tá? E tudo isso é pesquisa que vira, que é revertido para a saúde da população. Inclusive tem chamado a atenção uma dessas pesquisas que você está fazendo em relação ao coronavírus especificamente, que até vai de encontro a uma pesquisa que você já fazia anteriormente, de pessoas mais idosas, do porquê que elas podem ter uma condição de saúde muito melhor do que outras, e aí você vê a resistência de idosos também ao próprio coronavírus. Então você tem avanços importantes que podem levar ao mapeamento das circunstâncias que levam a pessoa a ser resistente à doença, não é? Exatamente, essas pessoas têm o que a gente chama de genes protetores, e nós queremos então identificar esses genes protetores e para as pessoas que não têm, a gente poder dizer, não, vamos descobrir quais são os mecanismos para poder aplicar isso para todo mundo. Nós coletamos material de 5 centenárias, uma inclusive de 106 anos, que tiveram ou formas muito leves de Covid-19 ou não tiveram nada. Nenhuma delas foi internada, com mais de 100 anos. Né? E quando se começou a falar do Covid, dizia as pessoas de risco são as mais velhas, né? E de repente a gente vê centenários resistentes, né? Por outro lado, a gente vê, infelizmente, que alguns jovens sem comorbidades acabam falecendo. Então, esses jovens devem ter genes de risco,
que são raros, felizmente, na frequência geral, mas cada morte é uma tragédia, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que identificar também quais são esses genes de risco, o que eles fazem, né, para evitar que isso ocorra de novo, que haja mais mortes. E tudo isso é pesquisa que reverte para a saúde da população. Então, se houver um corte, eu diria um sequestro de dinheiro da FAPESP, isso vai ser uma tragédia para todos esses projetos. Nós vamos ter que interromper esses projetos, nós vamos ter que interromper bolsas de estudantes, né, e de uma maneira irreversível. Não tem como voltar atrás depois. Inclusive o Conselho Superior da FAPESP já divulgou uma manifestação, especialmente para a Assembleia de São Paulo, em relação a esse projeto de lei 529, que pode reduzir o repasse aí de recursos, dizendo que pode haver comprometimento, inclusive, de compromissos já assumidos pela FAPESP, pagamentos futuros, despesas futuras, né? Então, ressaltando a importância de não haver esses cortes. E é isso, nós conversamos aqui com a Maiana Zates, que falava para a gente também de todas essas pesquisas importantes que a gente espera que colaborem, né, para a gente poder descobrir o porquê dessa vulnerabilidade em relação ao coronavírus e ajudar a gente a se livrar dessa pandemia. Então é isso, Maiana Zates, que é geneticista, diretora do Centro de Pesquisas em Genoma Humano da USP. Maiana, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço muito pela oportunidade. Eu espero que a gente possa sensibilizar os deputados, né, a manter a FAPESP e manter as universidades públicas. Muitíssimo obrigada.